Oi galera, boa tarde, como vocês estão? Estou gravando esse vídeo aqui, já é de tarde. Nesse vídeo eu também vou gravar um estúdio vlog. Vou gravar um estúdio vlog também pra vocês, mas esse vídeo é pra falar sobre notícias boas, né? Esse canal aqui é de estudos, então eu vim aqui falar com vocês como foi meu desempenho na prova do vestibular que eu fiz, que foi o vestibular do CEDERJ. Não sei se vocês conhecem, mas o CEDERJ é um vestibular para faculdades federais aqui do Rio de Janeiro. É um vestibular próprio do estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se tem em outros estados, mas que eu saiba, ele é um vestibular próprio do estado do Rio de Janeiro, para faculdades federais aqui do Rio. Então eu decidi fazer esse vestibular. E aqui tá a minha prova que eu fiz do vestibular do CEDERJ. Ele é um vestibular que tem 45 questões. E 45 questões e redação. É como se fosse um Enem, é praticamente um Enem, tá? Matemática, história, geografia, biologia e redação, né? Eu nunca fui boa em redação, mas eu estudei, né? Eu vi dicas também de redação antes de fazer essa prova. Eu tive 33 pontos no total, são 45 questões. Eu não sei quantas questões eu acertei ao certo, mas eu acertei mais que a metade. E, se eu não me engano, foram 25 questões de 45, 25 questões. E a redação foi 85 pontos de 100. E a redação eu tirei 85 de 100. Essa prova foi uma prova que eu não tava esperando. Eu fui fazer ela, né? Mas eu não tava esperando. Foi a segunda vez que eu fiz essa prova, mas eu não tava esperando que eu iria conseguir, sabe? E eu também, na época, quando eu fiz essa prova, eu tava estagiando no estágio de administração, né? Eu tava ali terminando o estágio de administração da faculdade. Então, tava sendo muita coisa pra mim, mas eu estudei, mas não foi com aquele gás. Mas, graças a Deus, eu tive êxito e consegui. Acredito que o que fez diferença pra mim foi a redação. Então tá, vamos lá falar como que foi essa prova, né? Português. Português foram 6 questões. Eu acertei 4 de 6. Biologia, eu acertei 3 de 6. Não fui bem em biologia. Física e matemática, eu acho que eu nem vou falar, porque eu não sou boa em física, não sou boa em matemática, eu não gosto de física, não gosto de matemática e nem de química. De 6, eu acertei 2 de física. Geografia, eu acertei 5 de 6. Porque são matérias que eu gosto mais, né? Geografia eu gosto mais, português eu gosto mais. História, eu acertei 3 de 6. Matemática, eu acertei 2. A mesma coisa que física. Enfim, gente. Química, eu acertei 3. E aí tinha a opção de espanhol e inglês. Escolhi inglês. E foram 3 questões de inglês, eu acertei as 3. Graças a Deus. Qual curso que eu escolhi, gente? O curso escolhido foi Letras em Inglês. Quando eu me formar, eu vou poder ser professora de português e professora de inglês. Eu sempre gostei de inglês. Sempre tive um sonho de de fazer um cursinho de inglês, mas também por estar estudando para muitas coisas ao mesmo tempo, eu meio que não tinha muito tempo para cursinho de inglês e também não tinha dinheiro, porque cursinho de inglês é muito caro, né, gente? Os melhores cursinhos de inglês aí hoje é muito caro. Só que tem muita gente que aprende sozinho, né, inglês.
Tem pessoas que estudam inglês sozinhas, né? É autodidata ali, sem nenhum cursinho, sem nada. O pessoal vai ali pela internet sozinha, aprende. Eu precisava fazer um cursinho, alguma coisa. Então, eu sempre gostei de inglês. Então, por isso que eu optei por fazer faculdade de letras em inglês. Porque aí eu vou tanto aprender inglês quanto vou ensinar. E também ser professora de português. Eu gosto de português. Gosto mesmo de português. E aí eu também achei uma terceira opção, porque essa vai ser minha terceira faculdade. Por quê? Mas aí vocês me perguntam, mas Ellen, uma terceira faculdade? Pra que isso? Pra que isso? Então, gente, hoje o mercado de trabalho está super difícil. Super difícil. E eu acho assim, quanto mais estudo você tiver, melhor. Eu trabalho com contabilidade, né? Eu sou contadora. Eu fiz a faculdade de contabilidade, mas eu não me identifiquei muito, vou ser bem sincera com vocês. Eu trabalho, né, por trabalhar, mas eu não me identifiquei 100% com contabilidade. Eu fiz administração por causa de concurso público. Estou fazendo administração, né, me formo agora no final do ano, e somente por causa de concurso público, porque você tendo faculdade de administração, depois mais pra frente eu posso fazer, ano que vem inclusive, posso fazer concurso para oficial da aeronáutica, que eu gosto muito da aeronáutica, posso fazer para marinha, para exército, enfim. Então por isso que eu decidi fazer faculdade de administração, porque como eu estava lá estudando para sargento, minha idade esgotou, eu não podia mais fazer. Então, somente se eu fizesse uma faculdade em uma área específica, eu poderia continuar tentando para oficial. Porque para oficial tem que ter faculdade em uma área específica. E pode fazer a prova até 32 anos. Então, por isso que eu decidi fazer administração. Aí, administração, eu já estou terminando já. Final do ano agora eu me formo, ano que vem já posso prestar para oficial da aeronáutica. E também para marinha, exército, enfim, outros concursos também, sem ser militares, eu posso prestar também para o cargo de administradora, porque aí eu já vou ter nível superior em administração. Então, a administração eu fiz exatamente para isso, por causa de concurso público. Contabilidade eu fiz já faz bastante tempo atrás, eu ganhei bolsa também de 100% para fazer contabilidade, só que contabilidade eu gostei. Só que isso daí vai de pessoa para pessoa. Eu não estou dizendo aqui que se você fizer contabilidade, você não vai gostar. Isso aí é particular de cada pessoa. Eu não me identifiquei muito com contabilidade, gente. Eu trabalho na área por uma questão de sobrevivência, de eu ganhar meu dinheirinho ali. Mas, assim, não me identifiquei tanto. Não é aquela coisa que, eu amo, sabe? Não. Eu comecei contabilidade, porque foi uma oportunidade que eu ganhei. E quando eu comecei a faculdade de contabilidade, eu não sabia muito sobre ciências contábeis em si. Mas eu decidi fazer. Acontece, gente, acontece. Então agora eu decidi fazer letras em inglês. Porque inglês é uma coisa que vai somar para nossa vida. É uma coisa que vai somar em todas as áreas. E letras em inglês, eu vou ser tanto professora de português quanto de inglês. E eu acho muito legal, eu acho legal ser professora, por mais que hoje talvez não seja tão vantajoso, mas eu acho legal, gente, ser professora. Quando eu era pequena, quando eu era criança, né, eu ficava brincando de professora, eu ficava rabiscando as janelas aqui de casa, a porta, também que era de vidro, ficava rabiscando com o piloto, como se eu estivesse dando aula para as pessoas. Invisíveis, né? Mas era muito legal. E vou fazer também numa federal. Qual a federal que eu escolhi? A UF, Universidade Federal Fluminense. O C10 é pela modalidade semipresencial. Então eu tenho lá o calendário da faculdade certinho, disponibilizado no AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, e lá vai ter o dia que eu vou ter que ir até a faculdade. E outros dias não, que eu vou estudar remotamente. E ontem eu já fiz a minha matrícula. E, gente, eu gosto de estudar, né? Mais uma faculdade aí. Eu gosto de estudar, gente. Então, mais uma faculdade aí que vai me agregar mais no meu currículo e vai me ajudar
né, a conseguir talvez ir aí para uma outra área daqui a um tempo, mas não vou deixar de estudar para concursos públicos, não vou deixar os concursos públicos, eu vou estudar para a área de administração. Mas também, eu fazendo a faculdade, vou começar agora meio do ano, agora já fiz a minha matrícula, tá tudo certinho. Eu vou continuar estudando para concursos públicos, mas também posso trabalhar como professora depois, né, de formada, mas aí eu também vou poder estagiar em escolas, sendo estagiária, né, na área de letras, e eu acho isso muito legal. Eu vou poder dar aula de português também para crianças. Eu sempre gostei de crianças, né? Aqui na igreja eu já trabalhei bastante tempo no Ministério Infantil, dando aulas como professora da EBD e também dando aula à noite, ajudando. Eu sempre já tive, por causa da igreja, sempre já tive um contato com crianças. Aí depois de um tempo fazendo a faculdade, eu vou poder estagiar na área, vou poder dar aula para crianças também, para jovens, para adolescentes, jovens, adultos. Eu acho isso muito legal, gente. Eu tô participando do concurso também para ser cantora, né, da MK Music. Eu tenho esse sonho também. Tem gente que às vezes fala assim, Alice, não se decide o que você quer. Não, gente, eu me decido o que eu quero. Eu sei exatamente o que eu quero. Só que até a gente chegar lá, no meio do caminho, talvez o caminho não seja exatamente assim. E aí, gente, pode ter pessoas que podem me falar, mas você não sabe o que você quer da vida. Não, gente, eu sei o que eu quero da vida. Mas o caminho para chegar até o objetivo, talvez não seja isso aqui, gente. Talvez seja isso daqui, ó. Entendeu? Não seja exatamente como a gente acha, como a gente espera, né? E a gente também não pode se comparar com os outros, né? E se comparar com as pessoas. Cada um tem a sua trilha, tem o seu caminho. Então a gente não pode se comparar com os outros e achar que a nossa vida tem que ser exatamente igual fulano ou ciclano, tem que ser do jeito que a pessoa acha que a gente tem que fazer. Não. A gente que decide o que a gente quer, o que a gente vai fazer. E enfim, é assim. Eu tô aí participando do concurso do Som Gospel, que é da Rádio 93 FM, juntamente com a MK Music. Tô participando, mas esse concurso só vai ganhar quem chegar na final em primeiro lugar. Eu não sei se eu vou conseguir chegar na final em primeiro lugar. Eu já tô quase chegando na semifinal, em nome de Jesus, né? Eu não sei, né, gente, se eu vou conseguir chegar lá. Então, eu tenho um plano B, um plano C, metas, né, pra mim conseguir chegar até o meu objetivo. Se eu não conseguir vencer nesse concurso, eu vou sim trabalhar, né, ter minha vida, mas vou continuar tentando, vou continuar gravando os meus hinos, minhas músicas, né, meus louvores. E para mim gravar meus hinos, minhas músicas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter o meu dinheiro, né, porque é caro também. E aí, galera, para mim continuar gravando meus hinos, minhas músicas, meus louvores, eu preciso trabalhar também, né? Assim, se eu tô participando desse concurso do Som Gospel, que quem ganhar em primeiro lugar vai ganhar um carro zero e vai ganhar um hino com a MK Music. Mas assim, não vai ser um contrato assinado com a MK Music, um contrato é diferente, né? A pessoa vai ganhar um hino só, e eu também nem sei se vai ser eu. Eu tô tentando, se Deus quiser, em nome de Jesus eu vou conseguir. Mas se não, eu vou continuar, né, ali lutando também pelo meu sonho de gravar os meus hinos, meus louvores. Eu recebi uma proposta muito boa de uma gravadora, que é uma gravadora muito boa, inclusive é uma gravadora que até o Samuel Mariano, por exemplo, gravou, né, e outras pessoas também, que são um pouco conhecidas também, mas não é uma gravadora tão conhecida. Mas eu recebi uma proposta, só que eles iriam me patrocinar, tipo, gravar tudo. Me deram vídeo, me deram a filmagem em um local lá em São Paulo, tudo. Só que eu teria que pagar a viagem, entendeu? Pra lá e tudo. E no momento eu não tenho, né? Então, assim, eu teria que pagar a viagem pra lá e me hospedar num local lá com a minha mãe, que eles me deram
pra mim e levar um acompanhante. É uma gravadora muito boa mesmo. E não, tipo assim, não é golpe nem nada, porque eles entraram em contato comigo pelo próprio Instagram deles mesmo, com muitos seguidores. Então eu sei que realmente é o Instagram da gravadora. E depois eles pediram meu contato no Instagram e me ligaram e tudo. Então eu sei que não é golpe nem nada. Se fosse golpe, eu ficaria com um pouco de pé atrás. Mas por eles ter entrado em contato comigo pelo próprio Instagram da gravadora, eu já fiquei mais tranquila. Também tenho outras metas de gravar também meus próprios hinos e gravar com uma qualidade muito boa. Eu tive até uma proposta também de ir para São Paulo, de gravar lá com um produtor da Aline Barros. E só que eu teria que investir, tirar dinheiro do meu bolso, eu teria que investir um mínimo ali 10 mil reais para poder fazer uma gravação boa do estilo, por exemplo, das melhores cantoras, assim, estilo assim das melhores cantoras, assim, né, mais reconhecidas. E aí eu teria que tirar do meu bolso uns 10 mil reais, pelo menos, para conseguir fazer essa gravação, entendeu? Então, para tudo isso, gente, é uma meta futura, né? Que, em nome de Jesus, mais pra frente, sim, eu vou conseguir. Vou me organizar direitinho, financeiramente, assim, quando eu começar a trabalhar melhor. E essa é uma das minhas metas pro futuro também. Caso no meio do caminho eu também quero, né? Que uma gravadora, por exemplo, como a MK Music, tem outras gravadoras também, se elas me notarem e querem me contratar, amém. Aí eu não vou precisar tirar tanto dinheiro assim pro meu bolso ou fazer essa meta pro futuro de ter que tirar tanto dinheiro assim, né? É uma coisa que com a organização eu vou conseguir, sabe? Em nome de Jesus. Mas se isso for da vontade de Deus mesmo, o Senhor vai trazer os recursos, o Senhor vai prover. Porque quando é um chamado de Deus para sua vida, o Senhor traz na nossa mão. Então eu também creio muito nisso e o Senhor provê todos os recursos. Mas eu não vou deixar de estudar, não vou deixar de fazer a faculdade. Eu vou estar sempre aqui gravando para vocês aqui no canal, tá, gente? Estudando para concurso, estudando para faculdade. Inclusive hoje, agora eu vou gravar um estúdio vlog, vou começar a gravar um estúdio vlog para vocês assim que eu soltar esse vídeo aqui no canal. Então eu vou continuar estudando sim para faculdade, para concursos, até eu conseguir alcançar o meu objetivo, que é chegar e realizar lá os meus sonhos, né? Até eu chegar no objetivo eu ainda não cheguei, então eu vou continuar estudando sim, gravando aqui pro canal, estudando, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas se você quer ser cantora, as pessoas têm a visão de que cantora evangélica tem que viver só do ministério, só pro ministério, só pra isso. E eu falei com o moço, moço, eu ainda não sou uma cantora reconhecida, eu ainda não sou conhecida, eu ainda não tenho um contrato com uma gravadora. Se eu tivesse, seria outra coisa, mas eu ainda não tenho. Para mim gravar os meus hinos, eu tenho que ter recursos, eu tenho que ter de onde tirar esse dinheiro. E se eu não trabalhar, se eu não estudar, da onde eu vou tirar esse dinheiro, entendeu? Então eu falei pra ele, eu expliquei, por isso que eu trabalho hoje, por isso que eu faço faculdade hoje, agora eu não tô mais trabalhando, né, mas por isso que eu estudo hoje, pra alcançar esse objetivo no futuro. Porque eu gravando os meus próprios hinos, meus próprios louvores, uma gravadora pode chegar a me conhecer, né? Se caso aí meu hino explodir, repercutir e alcançar muitas pessoas. Porque a maioria dos cantores hoje que são reconhecidos, eles investiram muito alto, tá, gente? Para conseguir chegar lá. Então, para mim conseguir chegar lá, eu também preciso investir aqui. E para isso, eu preciso estudar e preciso trabalhar, colocar a mão na massa para conseguir, lá mais na frente, investir esse dinheiro nesse meu sonho. Então, para mim chegar nesse meu sonho de estar numa gravadora, né, como eu falei para vocês, eu tenho que investir recursos. E para mim chegar nesse sonho, eu tenho que estudar, né? Por isso que eu faço, assim, uma faculdade, por isso que sim, eu estudo para concursos, sim. Porque
Aí, eu estando concursada, com meu dinheiro, trabalhando na área que eu escolhi, aí sim, eu tendo meu dinheiro, investindo nisso, e aí conseguindo um contrato com uma gravadora já é outra coisa. Eu já tendo um contrato com uma gravadora, eu vou poder falar, não, agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu não preciso mais estudar, porque já consegui, entendeu? Se eu tivesse um contrato com uma gravadora, eu abriria a mão sim. Abriria a mão do meu trabalho, talvez de estudos, né? Dos estudos que eu tivesse ali estudando no momento, porque sim, é muito difícil conciliar você ser uma cantora reconhecida com estudos. Isso aí é muito difícil, mas eu ainda não cheguei lá, eu ainda não sou uma cantora reconhecida, ainda não tenho uma agenda mega vasta aí que saio cantando pelos estados, por muitos lugares, eu não sou. Então, agora enquanto eu tenho tempo, eu vou estudar sim. Vou tentar algo melhor, para lá na frente, quando eu já tiver numa boa condição financeira, eu conseguir investir melhor nesse meu sonho de gravar. Mas enfim, gente, o que eu queria falar com vocês mesmo aqui abrindo meu coração, e o que eu queria falar mesmo com vocês é sobre a aprovação, né, nesse vestibular. Tô muito feliz por isso. Deus me surpreendeu mesmo, até porque o inglês pode me ajudar em muita coisa. O inglês pode me ajudar a sair fora do país também, inclusive. Eu saber inglês vai me ajudar muito, inclusive para ir para fora do país mais pra frente. Só Deus sabe, né? Deus me permitiu um dia e viajar por aí. Então, o inglês ajuda em tudo. Então, eu vou começar aí, né, galera, no meio do ano, essa faculdade, já me matriculei, tá tudo certo. Então vai ter estúdio vlogs de várias coisas ao mesmo tempo aqui no canal. Vai ter estúdio vlog para concurso, que eu tô estudando para concurso também. Estúdio vlog fazendo a faculdade de letras, na Federal agora. E aí vou documentando tudo pra vocês. Vou ler aqui com vocês a minha redação. É só o rascunho, tá, gente? Da minha redação, ó o rascunho dela, gente. Misericórdia, eu fiz. Aqui tá uma bagunça, né? Esse rascunho, mas na hora de passar limpo eu passei certinho. Vou ler aqui, ó. O mínimo de 20 linhas e máximo de 25. Eu escrevi 25 linhas. Foi o máximo, né? Que tá completamente errado. Então, eu acredito que por conta disso deve ter sido um pouquinho descontado, não sei. Sei lá. Porque 25 linhas, né, gente? Eu acho que nunca deve ser o máximo nem o mínimo, né? Tem que estar ali em 20 e 25, tem que estar ali nos 23, né? Mas enfim, já foi, né? O importante é que tirei uma nota boa, né? Mas acredito que eu tive algumas questões que me descontou ponto. Por exemplo, eu quase rasurei uma palavra. É rasurar que se fala, gente? Mas eu quase... Teve uma palavra que eu escrevi lá. Que é a palavra necessidade. Eu fui escrever essa palavra... Necessidade, necessário, alguma coisa assim. Eu fui escrever essa palavra e aí, gente, eu simplesmente... O C... Eu quase rasurei o C sem querer, gente. Mas não cheguei a rasurar, mas ficou um pouquinho feio. Acredito que por conta desse, eu fiz isso umas 2 vezes. Não chegou a ficar feio. Dava pra ler, né, a palavra, mas por causa dessa besteira, de ter escrito o negócio e de ter, tipo, escrito a palavra feio, né, feia. E aí, por causa dessa besteira, eu acredito que eu perdi pontos, senão eu ficaria na casa dos 90 pontos, eu acho. Por causa dessas besteirinhas. Mas enfim, já foi, né, mas graças a Deus tirei uma nota boa. Vamos lá, começar pela redação, ler a redação. Teve tese, desenvolvimento e conclusão. Eu peguei algumas dicas, né, de redação, que é com o professor Leonardo Chucruti. Inclusive, eu vi muito vídeo dele aqui no YouTube falando sobre redação. E aí eu peguei vários macetes de redação com ele, que foi, eu acredito que por conta disso me fez ter uma boa nota de redação.
Então, minha redação começou assim: há de se compreender que ser professor no Brasil é um desafio. Embora todos reconheçam que a profissão é fundamental para a sociedade e a base de todas as outras, a atratividade da profissão é baixa e faltam professores. Aí tá, isso daí foi a minha tese. Não sei se tá boa, mas foi assim minha tese. Aí eu sei que no desenvolvimento, eu lembro que o professor falou, para começar assim, em primeiro lugar, aí você tem que falar sobre o seu primeiro problema da tese, aí depois, ponto. Aí começa um segundo parágrafo no mesmo desenvolvimento, né, falando sobre o segundo problema, né, a segunda problematização. Aí eu comecei assim: em primeiro lugar, nota-se que o problema se localiza nos países mais pobres do mundo, segundo a Unesco. Aí isso daí eu peguei do texto. Aí essa partezinha aí eu peguei do texto que eles deixam sempre, né? No Enem também tem isso, né? Que eles deixam um textozinho lá pra você ler. Essa parte aqui eu peguei do texto, né? Essa informação sobre a Unesco. Aí, em primeiro lugar, nota-se que o problema se localiza nos países mais pobres do mundo. Segundo a Unesco, é necessário formar mais de 44 milhões de docentes até 2030. Os professores... Aí isso é... Ponto. Os professores são a base para todas as outras profissões. Faltando docentes, faltam também médicos, dentistas, arquitetos, administradores, advogados. Ponto. Aí, tá, isso aí foi em primeiro lugar, a primeira problematização. Aí, tá, agora tem que falar sobre o segundo problema. Aí coloquei o ponto, aí eu lembro que o Leonardo Chucrute tinha falado. Aí você coloca ponto, aí você começa. Além disso, vírgula. Aí tá, eu comecei. Além disso, percebe-se que há uma desigualdade salarial dos professores no Brasil e falta de estrutura nas escolas. Segundo o artigo 5º da Carta Magna, a Carta Magna é Constituição Federal de 1988, tá, galera? Segundo o artigo 5º da Carta Magna, Constituição Federal de 1988, a igualdade é direito fundamental de todo cidadão brasileiro e deve ser colocado em prática no cotidiano. Bom, aí eu coloquei... Aí eu já comecei a conclusão, porque aí eu comecei a falar sobre a Constituição Federal. Na Constituição Federal você tem que falar na redação que aumenta a sua nota. Só se você colocar alguma coisa de Constituição Federal na sua redação já ajuda muito na sua nota, eu acho, né? Porque aqui, né, eu comecei a falar... Porque aqui na segunda problematização eu falei que tem uma desigualdade salarial. Porque aí, gente, na segunda problematização, né, eu falei... Além disso, percebe-se que há uma desigualdade salarial, sendo que na Constituição Federal a igualdade é um direito fundamental de todo cidadão, né? Há uma desigualdade salarial dos professores no Brasil, enfim. Aí tá, depois disso eu comecei a conclusão. Aí eu lembro que o professor Leonardo Chucrute falou... Eu não sei se é Leonardo Chucrute, gente, o nome dele, só sei que foi no canal do Leonardo Chucrute. Acho que ele trouxe um professor do Progressão no canal dele, alguma coisa assim. Aí, enfim, tá. Aí a conclusão, eu lembro que ele falou assim: por conseguinte, vírgula, nota-se que haverá. Aí ele falou assim: gente, usa bastante o verbo haver. Usa bastante o verbo haver porque vai aumentar a tua nota. O verbo haver é nobre. Então eu usei bastante o verbo haver. Aí eu coloquei, por conseguinte, vírgula, nota-se que haverá melhora se forem tomadas medidas para garantir o avanço da educação no Brasil. Ponto. Mas não é ponto parágrafo. Aí continuei. É necessário que haja incentivos salariais para todos os professores. Melhora na infraestrutura das escolas, vírgula, programas governamentais de incentivo para licenciaturas nas escolas, vírgula, a fim de que não só haja aumento de docentes, mas também avanço na educação. Foi
foi isso, gente. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, o meu Instagram, gente, é exclusivo para cantar. Eu canto, sou evangélica. Eu sou cantora e compositora também evangélica, mas eu tenho um canal aqui no YouTube separado que é só para estudos. Mas se vocês quiserem ir lá me ajudar, gente, como eu sei que vocês gostam de mim para me dar essa forcinha, vai lá, gente, me segue no Instagram para me ajudar ao meu Instagram crescer. E é isso, gente, mas também não esqueça de se inscrever aqui no canal de estudos, de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.